seu filho. Mas se alguém perguntar para você, você vai poder dizer: esta é uma festa ao qual o Senhor tirou o seu povo do Egito e com mão forte. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã, ó Deus, pelo seu amor, um amor tão grande para conosco. Estamos aqui, Senhor, como já te louvamos, te glorificamos, te adoramos, mas mais ainda queremos aqui ouvir a sua voz. E temos esta ousadia de homens pecadores que somos, dizer, quando subimos apenas nesse altar, pela infinita graça e misericórdia do Senhor, temos essa ousadia de dizer que Deus fala conosco. Portanto, ó Deus, perdoa os nossos pecados, cubra-nos com teu sangue, toda iniquidade que caia por terra agora, que não haja fogo estranho na minha parte, mas que o teu Santo Espírito possa me usar, para que nós, a igreja do Senhor, seja edificada. Nós te louvamos, ó Pai, seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Amados, você fala aquilo que você sabe, com conhecimento de causa, ou você fala aquilo que você apenas ouve? Deu para entender? Você, quando comenta algo com alguém, quando você fala com as outras pessoas, você fala algo que você conhece, com conhecimento, ou há algo que você ouviu alguém dizer para você e você começa a estar transmitindo aquilo também? Eu não sei se o Lucas conseguiu coloca uma frase. Vamos ver se dá para ler todos juntos, que é o seguinte: dá para os irmãos enxergarem? Sei que durante o dia é dificuldade. É o contexto histórico que impõe certa forma de pensar, de você pensar, ou determinadas maneiras de pensar é que estimulam aquilo que acreditamos. Parece meio confuso, não é? Mas por isso que eu pedi para deixar escrito ali. É o contexto, é tudo aquilo que você lê no seu contexto geral, que cria em você uma consciência verdadeira, não é? Ou são diversas maneiras de nós pensarmos, escuto isso aqui, escuto isso ali, tem gente que fala assim, tem gente que fala assado. O que causa o conhecimento em você? É o contexto histórico? É um geral? Ou são diversas informações? É uma situação importante. São dois fenômenos que acontecem. E muitas das vezes a gente fica até embaraçado por causa disto. São dois fenômenos ali. A ciência, que nós vamos colocar agora a teologia. A ciência, a Bíblia, a teologia é um estudo sério. É uma ciência. Então é isso que nós colocamos ali. A ciência, contexto histórico. Ou são as tradições? Um fala uma coisa, outro fala outra. O que norteia? Então os dois acontecem. Só que essa mistura da ciência com a tradição, será que ela é verdade? Será que a gente dá para dizer que é uma coisa que realmente sustenta a nossa fé? É perigoso isso, não é? É correto? É uma verdade? Existe, 3 pilares que sustentam
a igreja romana. E infelizmente, isso tem entrado também no meio cristão evangélico. Martinho Lutero, ele entrou com a reforma cristã e ele tirou esses pilares. Quais são esses 3 pilares que vêm sustentar a igreja romana? É a tradição, não é? É a palavra de Deus e é a palavra também do homem, o sacerdote, o papa. Então são 3 situações que sustentam a igreja. Então a gente olhando assim, não, então é a sustentação, parece que é mais firme, não é? Não tem como errar. Aí que é o problema. Porque não tem como nós colocarmos em igualdade a palavra, a tradição e a palavra do homem. A palavra de Deus, a palavra do homem e a tradição ainda. Não tem como. É um problema. Quer um exemplo? O Natal. O Natal é um exemplo bem prático disso daí. Que ele foi introduzido no meio cristão lá no século IV, lá por um papa, nem lembro o nome desse papa mais, acho que eu até anotei aqui, Júlio I. Ele instituiu a comemoração do Natal no meio cristão. Existia já uma festa pagã na época. E isso é interessante, voltando um pouquinho, isso aconteceu em 354 depois de Cristo. Vale se lembrar que a igreja romana, ela foi instituída em 308 depois de Cristo. Então entendemos que por 300 anos a igreja de Cristo já existia. Amém? A igreja dos apóstolos já existia, a igreja primitiva por 300 anos. Aí então entrou Roma. Entrou com suas tradições, com seus dogmas, palavras de homem, e foi colocando, e foi ficando. O Natal é um exemplo disso. Não é bíblico o Natal. Ela tornou-se uma festa cristã, porque nós também não podemos ignorar que não é uma festa cristã hoje, porque foi, né, você tem que engolir isso aqui, é uma festa cristã, entra aí. E se nós formos para a história, para os contextos históricos da época, até que eu acho que ele pensou legal, viu? Porque existia, a gente tem que, dos erros das pessoas, vamos tirar as coisas boas, né? Existia já essa festa pagã. Eles comemoravam lá já o Natal, ao Deus Sol, enfim. Não vamos entrar nisso, porque não é no Natal que a gente quer falar hoje. Mas é apenas uma introdução. Eles entraram, então, esse tal desse Papa, ele colocou, quando ele introduziu o Natal, eu creio que a intenção dele era abafar a idolatria do Deus Sol. Então, vamos acabar com essa festa e vamos colocar isso aqui, vamos comemorar Jesus Cristo. Olhando para esse lado, amém. Mas não é uma festa bíblica. Tradições de homens, e ficaram. E com o andar da carruagem, foram colocando mais coisa, mais tradição, mais isso, é árvore disso, é guirlanda daquilo, é presente. Tradição. Não tem nada de palavra. Então não é uma festa bíblica cristã. Tornou-se cristã, mas não é. Não é. Agora nós, como falei, não é sobre o Natal. Nós queremos falar sobre a Páscoa. Essa sim, ela é bíblica. Esta sim é a vontade do Senhor. Só que ela está misturada com tradições. Ela está misturada com coisas, com conceitos errôneos. E nós achamos que está tudo bem. Por isso que eu coloquei ali, é o contexto histórico que impõe certa forma de pensar, ou são determinadas maneiras de pensar que estimulam aquilo que acreditamos. A sua fé está pautada na palavra do Senhor, ou naquilo que você ouve, nas tradições que você aprendeu com o pai, com a avó, e vem vindo, tão difícil. Aí você chega na casa do Senhor, Deus te alcança, você começa a conhecer a verdade, mas a tradição parece que, puxa vida, mas eu aprendi assim, não tem mal nenhum, é coisa boa, é gostoso, né? Mas vamos falar da Páscoa, não é? Nós estamos aí em Êxodo, não é? Então vamos agora em Êxodo 12. Eu falei para abrir em Êxodo 13. Texto com os irmãos. Porque a Páscoa, ela foi instituída
E vamos falar aqui primeiramente da Páscoa judaica. E olha, você pode estar pensando, mas eu vou falar de Páscoa, eu já conheço, eu já sei. Queridos, a gente não sabe nada. E tudo que vem da parte de Deus é para o nosso crescimento espiritual. E Deus quer te usar, mas com sabedoria, com conhecimento de causa. Amém? Então a Páscoa ela foi instituída ali pelo Senhor em um momento onde estava acontecendo um mover de Deus sobre o Egito. Pragas caindo sobre o Egito. E antes de acontecer a última praga, que foi a morte de quem? Dos primogênitos. Deus pega então, orienta Moisés, olha, vai vir algo sobre esse lugar. O anjo da morte vai passar aqui por cima. Por isso que é Páscoa, passagem. Mas eu tenho uma aliança com o meu povo. Eu tenho uma aliança. Nós vamos ler aqui. Êxodo 12. Abra aí também, irmãos, 12 no verso 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na veiga das portas de ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na veiga e antes guardai isto por testemunho para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então Páscoa judaica, que eles comemoram até hoje, é o livramento que Deus deu àquele povo, livramento de morte. E aquele povo, quando ouviu isso, eles adoraram. E Deus ainda não tinha cumprido a palavra de ter tirado aquele povo, e eles já estavam celebrando. Amados, que ensinamento é este? Muitas das vezes você quer negociar com Deus. Se Deus fizer algo para mim, aí eu vou fazer. Esse povo aqui, eles obedeceram. É para fazer, vamos fazer. Não, mas não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Deus vai dar a vitória. Deus vai nos livrar da morte. Vamos celebrar com alegria, gozo e júbilo ao Senhor, porque o Senhor está nesse negócio. É uma festa de adoração, é uma festa de gratidão, que deve acontecer, que precisa acontecer. Interessante que Deus fala das condições, as condições para aquele povo também participar. Olha no capítulo, nesse mesmo capítulo, no verso 43, haviam condições, irmãos, para aquele povo, o povo de Deus, poder participar daquele momento. Quais são as condições? Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro, guarda isso, estrangeiro, comerá dela. Porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Estrangeiro, mas o servo que foi comprado, e você foi comprado com sangue precioso. Amém? Guarda isso, guarda isso. Mas o estrangeiro não poderia participar. Tinha uma ressalva, tinha uma situação. Ele até poderia, mas ele tinha que passar por um processo antes. No 45, o estrangeiro assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levará para fora, nem dela quebrareis o osso. Então ali ele começa a dar as condições para que você e eu
ou melhor, para aquele povo naquela época, eles viessem a adorar ao Senhor na celebração da Páscoa. Havia isso. Mas essa é a festa judaica, a Páscoa judaica. E nós somos cristãos. E por que nós celebramos a Páscoa do Senhor? Nós precisamos, irmãos, saber defender a nossa fé. Que nós falamos tantas coisas, pensando que sabemos, mas falamos aquilo que nós ouvimos apenas, mas não falamos aquilo que a palavra garante. E na palavra de Deus não há confusão. Muitas das vezes nós nos embaraçamos na nossa fé, em defender a nossa fé. Ou o diabo até dá risada. Abra em João, para que você saiba o porquê que eu e você temos esse privilégio. Porque existe hoje, João 17, no verso 20, nós vamos ler todos juntos. Então eu vou esperar que todos encontrem essa passagem para nós lermos juntos. Nós estamos falando agora dessa festa cristã. Encontraram? Todos encontraram? Vamos ler juntos, fortes, não é? Numa única voz. João 17, no verso 20. Encontraram, irmãos? Vamos ler todos juntos, então? Vamos ficar em pé, fiquem em pé, todos juntos. Os irmãos estão meio cansados, ainda de manhã cedo, não é? Então agora, uma única voz. O porquê que eu e você temos o privilégio de celebrarmos a Páscoa do Senhor. 1, 2, 3. Amém. Pode se sentar. Sabe quem que falou isso daí? Jesus Cristo. Ele orou por mim e por você. Ele estava orando para os seus discípulos antes de subir. E ele, na sua oração, ele diz: olha, eu não vou rogar só por vocês que estão aqui comigo não, viu? Eu vou rogar por um povo que vai ser alcançado pela loucura da pregação dessa palavra. É por isso que eu e você estamos aqui. Jesus, ele orou por nós. E como o professor falou hoje, Jesus continua orando por nós, intercedendo por nós. Então hoje nós participamos desse momento, e com alegria e com entendimento. A festa, como diz o jovem, top, é a festa maior do cristianismo. É a primeira das festas, a mais importante. Não celebramos mais aquele momento da saída do Egito. Nós celebramos a nossa vitória em Cristo Jesus, que doou-se por nós. Ele se fez homem, deixou toda a sua glória, mas ele, ali na cruz do Calvário, ele consumou a nossa vitória. Nós temos essa garantia de vida eterna com o Senhor. Pela loucura da pregação, eu e você somos alcançados. Agora, como nós devemos celebrar essa festa? Que lá no Antigo Testamento, para o povo judeu, foi dada uma maneira, e nós já lemos aqui. E agora para nós cristãos? Como nós vamos celebrar? A tradição, ela nos mostra algo. Nós, depois da reforma, nós estamos sustentados com um pilar apenas: a palavra. Infelizmente, a tradição e o que os homens falam tem entrado também no nosso meio cristão. Estão dando com os ombros para que os reformadores, né, do cristianismo, Lutero, Calvino e tantos outros, fizeram por amor à palavra de Deus. E nós ficamos embaraçados, mas Deus, ele fala:
como deve ser celebrada este momento. Vamos em Lucas 22, lá no Novo Testamento. No verso 15. Esse é o momento de Lucas 22, a partir do 7 até o verso 20, onde Jesus ele reuniu-se com os seus discípulos. Em que momento que ele se reúne com os seus discípulos? No momento da festa da Páscoa judaica. Jesus ele era o quê? Judeu. E ele então se reúne com os seus discípulos no momento da Páscoa, no mês Abip, no 14º dia. E ali eles começam a celebrar. Só que ele pega e dá algumas instruções para os judeus. Agora, não eram conhecidos ainda como cristãos, mas eles estavam ali com Cristo, ungidos de Deus. Mas ali Jesus já começa a falar como deveria ser a maneira que o povo de Deus, que o judeu e todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor, deve celebrar essa festa. Então ele começa a falar aqui, que quando vocês se reunirem, como vocês sempre se reúnem, todos os anos, para celebrar a saída do Egito, vocês não vão mais celebrar aquele momento, porque aquela é uma antiga aliança. Eu proponho agora uma nova aliança. Vocês vão celebrar a minha pessoa, a vitória na cruz. Então eu e você, nós nos reunimos nessas condições. Essa é a condição, essa é a maneira de nós celebrarmos a Páscoa. E é interessante que aqui também fala do estrangeiro. A Páscoa deve ser participada por todos. Ela é para todos. Deus ele não faz acepção de pessoas. É para todos. Mas tem uma passagem muito conhecida no nosso meio. Ela é lida nos momentos que nós estamos celebrando a Páscoa. Em muitas igrejas, a ceia do Senhor. Em outras, colocam até como Santa Ceia. É lido ali em 1 Coríntios. E fala para quê? Para o homem examinar-se a si mesmo e participar. Não é isso? Fala isso ali em 1 Coríntios capítulo 11. Agora eu digo para você, amado irmão, quando Paulo escreveu isso ali para a igreja de Corinto, ele escreveu para uma igreja. Ele escolheu para um povo que conhecia a palavra. Ele escreveu para um povo que tinha ali naquela igreja de Corinto, uma igreja grega, não é? Todos os dons. Havia uma manifestação de dons ali, o amor de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Só que tinha uma confusão ali. Uma confusão. E o apóstolo Paulo então manda uma orientação para servos de Deus, para cristãos. Olha, examine-se. Por que eu digo isso? Você só pode se examinar daquilo que você sabe. Você vai a um médico, ele vai te examinar. Por que você foi no médico? Porque ele estudou para isso. Ele tem competência para te examinar. Agora eu vou me autoexaminar. Amados irmãos, é problema isso. É problema. Porque vai cair naquilo ali que eu pedi para o Lucas colocar. Eu vou analisar e eu corro um risco de me auto-justificar. E tem base bíblica para isso que eu estou falando. Vamos aqui, acho que é em Lucas mesmo. Lucas 18, volta um pouquinho, nós estávamos em 22, o Lucas 18. Olha que coisa interessante. Analise se o homem é si mesmo, tá? Eu não tenho competência para me analisar. Deus te dá essa liberdade, mas essa passagem era um povo que já conhecia a palavra. Estavam todos errados, mas precisavam naquele momento receber ali
né, um despertar. Olha, calma aí, vocês conhecem a palavra, vocês estão distorcendo tudo. Olha, é isso que tem que ser feito. E por que eu falo que tem base bíblica? No que eu estou falando, 18, no verso 9. Olha que coisa interessante. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha o problema de você se autoanalisar. Eles confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezaram os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, quando você for se examinar, e aqui já vai uma preparação para o dia 14, que todos nós vamos participar dessa festa maravilhosa. Não uma Páscoa de mentira. Lá no meu trabalho eu sempre tenho a oportunidade de saudar as pessoas, e desejando no final, quando estão indo embora, olha, uma boa Páscoa com Cristo. Não faça Páscoa com coelho, não. Porque é isso que estão ensinando a tradição. Esquece a Páscoa do Senhor nosso Deus, a Páscoa de Cristo. E aqui, se você for se examinar, e todos nós precisamos nos examinar e participar, mas nós temos para nos examinarmos a palavra do Senhor. Deus, irmãos, Ele não te avalia pelas boas obras que você faz. Guarde isso. Deus não nos avalia pelas boas obras que nós fazemos. Deus, Ele te avalia pelo pecado. Por isso, Ele deixou o seu Filho, Jesus Cristo, que perdoa e que purifica-nos de todo o pecado. E todo aquele que levanta as mãos, aceita esse Senhor Jesus Cristo em sua vida, ele é purificado. E ele é digno, sim, de participar. Porque se nós formos nos examinar, não, eu posso. Olha, sou dizimista. Eu não sou que nem aquele fulano ali. Isso não é examinação. Você não está se autoexaminando, não. Você está se autocondenando. Amém, irmãos? Nós temos que participar dessa festa, com as nossas vestes lavadas, purificadas pelo sangue do Cordeiro. Avalie-se, examine-se, mas saiba como é que eu vou me autoavaliar, me autoanalisar. Eu não sou doutor, não sou um conhecedor, mas você é um servo de Deus. Você foi comprado com alto preço. Você pode participar. Não deixa o diabo, o inimigo te confundir. Eu não sou digno, eu sou pecador. Querido, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E a igreja é lugar de pecador. Nós não podemos achar que nós devemos morrer com esse pecado. Porque o pecado ele tem que ser extirpado das nossas vidas. Nós temos que estar convencidos que se nós continuarmos nesse pecado, convencidos, convertidos, da maneira que você achar melhor. Se nós continuarmos no erro, no pecado, você pode enganar a pastora, a igreja, a esposa, você pode até sentar lá participar da mesa, da Páscoa, da ceia,
Deus te conhece, Deus sabe o teu coração. Então esse examinar-se a si mesmo é humilhar-se na presença do Senhor, é ter um coração quebrantado, humilhar-se. Os humilhados, eles serão o quê? Exaltados. Deus quer te exaltar, mas enquanto nós continuarmos, mas eu aprendi assim, eu aprendi dessa maneira, me ensinaram assim, ficarmos envolvidos, embaraçados com tradições, é problema. E Deus não quer isso para mim e para você. Deus quer vitória. Deus quer que eu e você sejamos verdadeiramente transformados. Você deseja isso? Eu desejo. Todos desejam. Agora, o que eu devo fazer? A palavra de Deus diz que se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor, se com os nossos lábios, está em Romanos, abre em Romanos 10, verso 9. Como eu falei, Deus não nos avalia pelas nossas boas obras, mas sim pelos pecados que cometemos. Mas, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. É para todos. Esse convite é para todos. Por isso que nós sempre falamos: tragam vidas. Vamos participar da ceia, como já fizemos, até em praça pública. E muitos não entendiam isso. É uma festa evangelística. Sabia disso? Nós falamos ali: participe desse momento, até que Cristo venha. Olha aí você anunciando a vinda de Jesus em um momento de ceia, de celebração da Páscoa. Mas muitos não entendem. Por quê? Porque misturam palavra de Deus, palavra de homem e tradição. Aí quando vai para a palavra de Deus, a mente está tão cauterizada que não consegue aceitar. Não, mas isso não pode. Ele está em pecado, ele é estrangeiro. Querido, nós éramos estrangeiros. Jesus, ele abre as portas para nós. Jesus fala: participe comigo. Mas você está aqui nesta manhã e você está ouvindo isso. E talvez existem situações na sua vida que você precisa resolver. E você fica adiando para amanhã, para depois. Por que não hoje? Por que não agora? A gente sempre fala, eu comento aqui, eu tenho essa situação no meio da minha parentela. Olha, você precisa aceitar Jesus. Olha, eu já aceitei Jesus. Poxa, então obedece Ele aí. Obedece a Cristo. Se você já tem Ele na tua vida, que bênção. Então começa a seguir, andar com Ele. É o que eu tenho procurado fazer. Nós temos que andar como Jesus andou. E não é difícil? É difícil, mas é possível. O Senhor, Ele precisa olhar para nós, Ele quer olhar para nós e ver ali uma pessoa disposta a deixar de fazer aquilo que desagrada a Ele. Mas com que conceito, com qual autoridade eu posso falar que determinada coisa entristece a Deus? Através da palavra. Eu não posso misturar tradições, conceitos, o que eu vi daqui e dali, e falar para você: isso que você está fazendo errado. Eu não posso. Agora eu posso falar para você, mediante a palavra de Deus: olha, a palavra de Deus diz aqui que a sua conduta desagrada a Deus. Isso nós podemos fazer.
Isso não estou acusando nem apontando ninguém. Nós começamos a apontar o dedo e a estender o dedo quando nós colocamos, eu acho, olha, você está errado. Não, mas por que eu estou errado? Não, porque, veja bem. Olha, você está errado porque a palavra de Deus nos orienta a fazermos dessa maneira. E acabou. Não discuta comigo, discuta com o Senhor. E Davi disse algo muito interessante: melhor é cair nas mãos do Senhor, que tem misericórdia, porque Deus, Ele te entende. De repente um pastor não te entende, um presbítero, seu pai, sua mãe não vai te entender, mas Jesus te entende. Ele te conhece, não é verdade? Ele te conhece. Então briga com Cristo, há misericórdia nele, dobra o joelho, briga. Senhor, eu tenho uma dificuldade nessa área, eu até queria fazer isso, mas eu não consigo. Deus, Ele te fortalece. Deus vai ver sinceridade no seu coração. Isso é se examinar, que Paulo falou para a igreja de Coríntio. Examine-se. Olha, realmente tem uma situação aqui que está difícil, mas olha, Senhor, eu não quero viver assim, porque eu tenho visto na Tua palavra, se eu continuar dessa maneira, estou desagradando a Ti. Irmãos, eu acordei, tem 2 sábados que Deus me desperta de madrugada de uma maneira diferente. O sábado retrasado, eu até falei com a minha esposa, foi algo assim fantástico, e eu fiquei assim temeroso. Sabe que quando você acorda com aquela situação de última trombeta? Foi que eu acordei. Eu acordei de madrugada, parece que estava tocando uma trombeta, e é um arrebatamento, meu Deus. E eu já comecei com aquilo, eu já caí de joelhos e comecei a orar. Irmãos, o Senhor Jesus está às portas. Eu não estive aqui na reunião de oração, mas a palavra foi essa, né, Maria Angélica? Minha esposa estava aqui, ela compartilhou comigo. O Senhor está às portas. Quando a minha esposa falava disso, eu lembrei do sonho. Ela acordou esses dias, foi sábado passado. É muito sério, irmãos. Jesus, Ele está às portas. O arrebatamento da igreja é iminente, a qualquer momento. Pode ser agora. Como está a tua vida? Como está a minha vida? Nós vamos participar agora dia 14 da ceia. Vamos louvar a Deus pela salvação da nossa alma. Algo que ainda não aconteceu, amém? Porque nós estamos aqui. Nós não somos aqueles que acreditamos uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Ou seja, termina a passagem dizendo em crer. Então você tem que passar pelas águas e continuar crendo, não é isso? Eu aprendi aqui com o pastor José Luiz isso, você tem que continuar crendo. Então nós vamos celebrar algo que ainda não foi consumado, que é a sua salvação, mas pela fé nós já tomamos posse dela. E nós vamos celebrar no dia 14 essa salvação que o Senhor tem nos dado. E você tem certeza dela? Porque para nós comemorarmos algo, você tem que ter certeza, meu irmão. A palavra de Deus te garante, você não é mais estrangeiro, você pode participar, mas você sabe aquilo que precisa ser mudado. Deus já tem falado com você, toma postura hoje. Hoje, agora. Você e Deus. Deus conhece a tua vida. Deus te conhece. Foi para isso que Jesus veio. Para salvar. Para nos levar para o céu. Vou para o Pai preparar novas moradas. Mas não vou deixar vocês órfãos. Tenho deixado o Espírito Santo para ajudá-los. O Espírito Santo, Ele nos ajuda, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que não é nem por força e nem por violência, é através do Espírito Santo. Mas não resista a isto. Não resista à voz do Espírito Santo nesta manhã. O Senhor, Ele nos ama. É empatia, aprendemos hoje na escola bíblica. Deus, Ele quer, te abraçar. Isso acontece, isso é real. Isso não é um conto. Nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos adorando a um Deus vivo. Um Deus que se doou, que se entregou por amor de nós. Por amor de nós. Quero convidar os levitas para já subirem aqui ao altar. O Senhor, Ele te quer.
O Senhor, Ele me quer. Mas e você? Quer o Senhor? Você quer o Senhor? Você quer o Senhor? Ele te quer. Ele te ama. Você ama o Senhor? São perguntas que às vezes para responder é difícil, porque nós ficamos embaraçados com as coisas desse mundo. Eu quero, sabe? Mas tem determinadas coisas que é tão bom. O salmista diz que os meus pés, os 2 pés, tem que estar firmado na presença do Senhor. O problema é que você quer ficar com um pé na presença do Senhor e o outro pé, Deus sabe aonde. Que os seus pés possam te conduzir à salvação. Deus nos dá esse livre-arbítrio. Você que vai escolher. Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição e diz: escolhe a bênção, para que você tenha a vida eterna. Não vamos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. O Senhor te chama, o Senhor te quer. Amém, queridos? Para nós fecharmos, e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Mas tem uma passagem, irmãos, que está em Mateus 26. Momentos antes da última ceia que o Senhor teve com os seus discípulos. Os discípulos perguntaram, indagaram a Jesus: aonde queres que nós preparemos? E eu nesta manhã, eu me coloco como um servo de Deus, não como um discípulo, mas como um servo. E falo para você: o Senhor te diz que Ele quer ir na sua casa ceiar contigo. É isso que está falando aí, no verso 18, 26, 18. E Ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer entrar na minha casa. Você vai deixar esse Cristo entrar na tua vida? Ele está à porta e bate. Ele quer entrar. Ele quer fazer festa com você. Amém, queridos? Fique em pé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu Filho, pelo envio do Teu Filho Jesus Cristo a este mundo. Um mundo onde jaz no maligno, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos poupado, o Senhor tem enviado o Teu Santo Filho, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. E essa abundância não é uma abundância de bens terrenos, mas é uma abundância de paz, de alegria e de justiça. Obrigado, Senhor. O nosso coração é alegre. Muitas das vezes nós nem sabemos como expressar essa alegria, e pensamos que o expressar dessa alegria é com um sorriso nos lábios, é no saltar, é no correr,
é no dizer para as pessoas, fazer questão que as pessoas olhem para nós e vejam em nós uma roupa nova, vejam em nós algo de próspero, um bom trabalho. Não, Senhor, o Senhor tem algo muito maior para nos dar, e que nós possamos entender isto. Foi louvado aqui nesta manhã para que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Abra, Senhor, os nossos olhos para a sua palavra, para a vitória que já é garantida a todos aqueles que têm invocado o seu nome. Abra os nossos olhos para a sua palavra, abra os nossos olhos para a verdade, abra os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos olhar acima dos montes, acima dos problemas, porque é de lá que vem o nosso socorro. Obrigado, Senhor, que haja gratidão em nossas vidas, que haja gratidão nos nossos corações. Nós te louvamos, ó Pai, por cada um dos nossos irmãos que estiveram aqui, que estão aqui nesta manhã, ouvindo esta palavra. Que o Espírito Santo possa incomodá-los durante todo este dia, que o Espírito Santo possa moer os corações. A sua palavra diz que não é nem por força e nem por violência, mas é através do teu Santo Espírito. E a minha oração, ó Pai, é esta: que neste dia, neste domingo, neste dia 5 de abril, aonde muitos estão reunidos celebrando uma Páscoa, que o Senhor possa incomodar principalmente esses que entraram aqui nesta manhã, e esses também que estão nos ouvindo pelo canal da internet. Incomoda, Senhor, e que ainda nesta noite, na celebração que teremos aqui às 19 horas, nós possamos ver essas mesmas pessoas se rendendo a Ti, ó Pai. Eu creio nisso, Senhor. Isso só não vai acontecer se nós não quisermos. Se aquele que precisa ainda mudar em situações, entregar-se a Deus, não quiser, isso não vai acontecer. Porque para Deus, o que há de ser, já aconteceu. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelos levitas dessa casa de oração. Obrigado, Senhor, pelo sacerdote. E eu não vou me cansar toda vez que eu tiver essa oportunidade de estender as mãos para a casa, pelo lar do teu servo, clamando, Senhor, pela vida dele, pelos seus. Que o Senhor guarde, proteja e o fortaleça cada dia mais, queimando os lábios do teu servo com brasas vivas do altar, dando a ele esta palavra erudita, esta palavra que alimenta a igreja, dando a ele encorajamento, dando a ele fortaleza, dando a ele, Senhor, a sua vontade. Obrigado, Senhor. E com as nossas mãos estendidas aos céus, nós dizemos que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e aqueles que acreditam nisto possa concordar, dizendo amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Tenha um domingo glorioso, um domingo alegre, e que você possa falar dos feitos do Senhor. Deus abençoe.